Oscar 2025. The New York Times aposta na vitória de Fernanda Torres como melhor atriz. E você vai ver ainda. Feriado prolongado. Polícia Rodoviária Federal realiza operação nas estradas para garantir segurança. E ainda, como fazer a manutenção do veículo e ter uma viagem sem surpresas no caminho. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E a gente começa esta edição falando sobre o Oscar. O jornal norte-americano The New York Times prevê a vitória de Fernanda Torres pelo filme Ainda Estou Aqui. O filme brasileiro de Walter Salles concorre em 3 categorias: melhor filme internacional e melhor atriz. A cerimônia acontece neste domingo. Os cinéfilos e brasileiros em geral estão na expectativa para o evento do Oscar deste ano. Isto porque o país está bem representado na cerimônia. O filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, está concorrendo em 3 categorias do Oscar: melhor filme internacional e melhor atriz. Nesta quinta-feira, o The New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, publicou suas previsões finais para os vencedores da edição número 97 do Oscar. Entre as apostas está a vitória de Fernanda Torres, na categoria de melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. O texto de um repórter especializado na temporada de premiações enfatizou que as chances da brasileira aumentaram desde a estreia de Ainda Estou Aqui no país. O jornalista diz que Fernanda Torres, que estrela o filme brasileiro, está recebendo muitos votos de membros da academia que estão apenas agora se atualizando com seu filme. Mas qualquer uma das atrizes pode ganhar. O The Guardian também publicou um artigo enaltecendo Ainda Estou Aqui. No texto, o jornalista alega que o longa de Walter Salles deveria vencer o Oscar de melhor filme. E a nós, brasileiros, resta aguardar e torcer pelo reconhecimento do cinema nacional. Que reportagem bonita, né? Sobre esse assunto, eu convido agora, ao vivo, o cineasta e professor Gustavo Rodrigues. Gustavo, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tabata, bom dia a todo mundo aí da HIT, muito obrigado pelo convite. Gustavo, todo mundo na expectativa, né, para o Brasil levar a primeira estatueta. Só que, olha, antes da gente começar a entrevista, eu quero convidar você para a gente assistir juntos o que as pessoas estão achando, como que está a expectativa do brasileiro para o Oscar 2025. A gente vai acompanhar. O Felipe Takahashi foi às ruas e conversou com todo mundo. Vamos ver. E sua expectativa? Você acha que o Brasil hoje pode ganhar o seu primeiro Oscar? A torcida é grande, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas eu acho que a grande chance é essa. Mais um para nós. É clima de Copa do Mundo, né? A gente está torcendo para Fernanda e vai ser dela, certeza. Então o Brasil finalmente vai ganhar o seu primeiro Oscar. Finalmente, tão demorado, tão merecido. E eu acho que a emoção maior é ela compartilhar isso com a mãe dela, né? Que é uma história linda das duas. E vai dar tudo certo, a gente tá com você, é seu! Olha que legal, né? Todo mundo na expectativa e realmente é um clima de Copa do Mundo, né? E é claro, Gustavo, todo mundo quer saber, né? Se a Fernanda Torres tem chances de levar a estatueta. A gente viu na reportagem anterior, o The New York Times, que é um dos jornais mais importantes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, já cravou a Fernanda Torres como a vencedora do prêmio de melhor atriz. Só que antes eu quero te perguntar: qual a importância, Gustavo, de um filme nacional receber 3 indicações para o Oscar? Perfeito, Tabata. Bom, a importância ela é gigantesca, né? Primeiro porque está na principal categoria, né? Melhor filme e melhor filme estrangeiro. Mas vamos ressaltar aqui a categoria de melhor filme. Então, Ainda Estou Aqui conseguiu furar a bolha, né, do filme estrangeiro, porque o Oscar é uma celebração estadunidense, né? Uma celebração norte-americana. E um filme brasileiro
ganhar esse tipo de repercussão e ser indicado a melhor filme fora da categoria, ou melhor, além da categoria melhor filme estrangeiro, é incrível, porque o reconhecimento da arte brasileira lá fora, ela já é muito importante, já é grande em vários segmentos, tanto na literatura, nos quadrinhos, na música, no cinema também, porém, é tudo sempre no nicho, né? Então, dos quadrinheiros, dos literários, dos cinéfilos. Agora, quando a gente está falando do Oscar, a gente está falando de uma grande celebração e, como a entrevistada comentou, né, clima de Copa do Mundo. Copa do Mundo, o país inteiro fica vibrando, até aqueles que não são tão ligados em futebol no dia a dia, né? O Oscar é a mesma coisa, até quem não é cinéfilo de carteirinha, vê o Oscar como um grande evento. Então, ter um filme brasileiro, como Ainda Estou Aqui, concorrendo a melhor filme, é bom tanto para uma maior visibilidade da arte brasileira fora do país, quanto aqui no Brasil mesmo. Tem muita gente, muitos brasileiros, que não consomem o cinema nacional. Primeiro pela grande invasão estrangeira de filmes, né? Então a demanda, o catálogo de filmes estrangeiros é muito maior que filmes brasileiros, e o brasileiro, às vezes, alguns têm até um pouco de preconceito com o nosso cinema, não prestigia tanto o nosso cinema. E um filme como Ainda Estou Aqui, ter tamanha repercussão, dá um gabarito, dá uma chancela para que o próprio brasileiro dê uma chance ao seu cinema. Agora, Gustavo, mesmo se não levar o prêmio, claro que a gente está torcendo para que sim, né? Expectativa 1000 dos brasileiros. Na sua análise, o cinema nacional, no geral, ele já ganha só com as indicações de Ainda Estou Aqui? Olha, com certeza, eu diria que já ganhou, tá, Tabata? Tanto os atores, né, os atores principais, a Fernanda Torres e o Selton Mello, eles já ganharam uma repercussão, um reconhecimento enorme, tanto no próprio Brasil eles já eram reconhecidos, mas ganharam um reconhecimento maior ainda. Lá fora também o Selton Mello acabou de gravar um filme com Paul Rudd e o Jack Black, então assim, o reconhecimento dele está aumentando muito lá fora, então isso é muito bom. O próprio Walter Salles, embora ele já tenha até trabalhado em algumas produções nos Estados Unidos, com certeza essa indicação vai abrir muito mais portas para ele lá fora e também aqui dentro, né? O cinema, ele é uma arte cara. Então, você ter um filme brasileiro ganhando tamanha repercussão e retorno financeiro também, ele foi recorde de bilheteria para um filme latino-americano no Reino Unido, por exemplo, recentemente. Então, isso só dá uma chancela muito maior para que investidores, estúdios, apostem mais no cinema brasileiro. Estúdios de streaming também estão muito fortes hoje em dia, com certeza eles vão ter um olhar um pouco mais, como posso dizer, mais benéfico para o cinema brasileiro, para esses artistas brasileiros. Mesmo se não ganhe, o filme ganhou tamanha repercussão, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e só isso já é uma grandíssima vitória. E fica aquele negócio, né, Tabata? Se eu Ainda Estou Aqui não levar alguma estatueta, aqui para nós brasileiros vai ficar aquele gostinho, não levou, mas merecia. E para o artista, isso já é tudo. Agora, com relação ao tema, Gustavo, por ser um filme político, digamos assim, de forma bem resumida, né, claro, isso tem alguma relevância, fica mais forte para que ele leve a estatueta, talvez, de melhor filme ou melhor filme estrangeiro, visto que nós estamos num momento, digamos, inédito dos últimos anos da política global, né? Muito polarizado. E com relação a esse filme, num momento em que Donald Trump ele critica muito outros países, há muitos embates políticos também com outros líderes mundiais, você acredita que isso pode ser um empecilho ou pode ajudar o filme a vencer? Olha, Tabata, historicamente, olhando as edições anteriores do Oscar, a gente percebe que em determinados momentos da história, a indústria artística, não só do cinema, tá? Mas cinema, literatura, quadrinhos, enfim, eles têm um histórico um pouco contraventor com relação ao status quo do governo atual. Por quê? Porque a arte, justamente, pelo menos a arte mais contundente,
ela acaba tendo algum tipo de crítica, né? Seja ela mais ou menos ácida, mais explícita ou menos implícita, a arte ela é um pouco contraventora. Então, ela vai analisar aquele período específico da história em que ela foi criada e vai ter alguma crítica ali. E isso independente do tipo de governo, do tipo de posicionamento do governo naquele momento. Seja um governo mais voltado à direita, um governo mais voltado à esquerda, as artes mais contundentes produzidas em cada período, elas sempre têm um teor um pouco crítico com relação a esse sentido. Novamente, reforçando, seja qual ideologia do governo atual, tá? Agora, falando se isso pode ajudar ou não ao Ainda Estou Aqui no Oscar, eu acho que, por todo o contexto, eu acho que com certeza ajuda, porque os membros da academia do Oscar, eles têm vários parâmetros para analisar a obra, tanto parâmetros técnicos quanto parâmetros subjetivos e também parâmetros contextuais. Então, se você faz um filme e, porventura, ele não diz nada sobre a época, ou que ele está dizendo, ou na época que ele foi feito, então se torna um filme um pouco vazio contextualmente, mesmo que ele seja brilhante tecnicamente ou na questão do entretenimento. Então, o caso do Ainda Estou Aqui, como ele trata de um período muito conturbado da história brasileira, e ele está sendo lançado em um outro período conturbado na história não só brasileira, mas do mundo, torna o contexto de Ainda Estou Aqui muito mais peculiar, muito mais importante, muito mais contundente. E isso os membros da academia levam muito em consideração. Então, eu acho que isso é um ponto a mais para o filme e, com certeza, aumenta as chances de ele levar o Oscar. Sem falar na repercussão popular, né? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros, né? Como você falou, que estão ovacionando o filme. É claro que os membros levam isso em consideração também, né? O quão um filme mexe com o público. Isso é muito importante. Perfeito, Gustavo. Olha, eu nem vou perguntar para quem você está torcendo, porque todo brasileiro, né, fã de carteirinha da nossa arte, enfim, a gente está na expectativa para o filme Ainda Estou Aqui, para a vitória da Fernanda Torres, merecem muito ganhar para que a gente comemore, e se não levar também, a gente vai comemorar do mesmo jeito. Gustavo, muito obrigada pela análise, pela entrevista, foi um prazer enorme falar contigo, até uma próxima. Até, muito obrigado pelo convite e sempre disponível. Até mais. Até, um abraço. E olha, mudando de assunto, a partir de maio, as empresas vão ser cobradas pela saúde mental no trabalho. Com isso, devem começar a criar mecanismos internos para combater o estresse, assédio e carga mental excessiva no ambiente. Vamos ver. A determinação de que empresas garantam que os colaboradores não adoeçam em razão da pressão do trabalho partiu da atualização da norma regulamentadora que deixa claro a responsabilidade das empresas em propiciar um lugar seguro para os funcionários. Com isso, a saúde mental passa a integrar os relatórios de risco ocupacional e as empresas vão precisar tomar atitudes para garantir a saúde mental no trabalho, assim como já acontece com a saúde física. Antes, não havia uma exigência explícita para que as empresas fizessem essa avaliação de risco psicológico. Esta nova regra coloca as empresas brasileiras alinhadas às melhores práticas de saúde ocupacional e bem-estar no ambiente de trabalho. A medida tem o objetivo de prevenir doenças ocupacionais, afastamentos e ações trabalhistas. Dados do Ministério da Previdência apontam que os transtornos de saúde mental são responsáveis por 38% de todas as licenças do INSS. O custo desses afastamentos para a Previdência Social ultrapassou 12 bilhões de reais nos últimos anos. A fiscalização será feita pelos auditores fiscais do trabalho. Eles vão avaliar se as empresas estão empenhadas em identificar e combater os riscos psicossociais. As empresas precisam ficar atentas para reduzir os riscos de gerar dano na saúde mental do trabalhador. O descumprimento da norma pode resultar em multas, autuações e até interdição de atividades. Por outro lado, as empresas autuadas poderão apresentar recursos e planos de adaptação. E olha, antes do intervalo, vamos agora abrir as nossas câmeras ao vivo para ver como que está o movimento em algumas estradas. Imagens agora da Dutra, em São Paulo, entrada e saída de São Paulo, quilômetro 211, nos dois sentidos o trânsito flui bem. Agora, Raposo Tavares, olha só, trânsito muito bom também.
E agora a câmera de Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba. Um pouquinho mais devagar, mas está fluindo muito bem também. O Redação Hit volta já já com outras informações. Não saia daí. Horas e 48 minutos agora, o Redação Hit está de volta. E começou a valer hoje o pagamento do Pix por aproximação, igual aos cartões de débito e de crédito. Inicialmente, as transações do Pix por aproximação terão um valor máximo padronizado de R$ 500, mas o cliente pode diminuir esse valor por transação e também criar um valor máximo por dia. O pagamento por aproximação pode ser feito usando as carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay ou o aplicativo do próprio banco. Para isso, basta aproximar o celular da maquininha de pagamento, não precisa nem tocar. A modalidade é parecida com os cartões de aproximação. E olha, agora a gente muda de assunto. A Polícia Rodoviária Federal realiza a operação nas estradas para garantir uma viagem mais tranquila para quem vai aproveitar o feriado prolongado. A velocidade e ingestão de álcool devem ser os principais focos da fiscalização. A previsão é que somente em São Paulo, 4.400.000 veículos deixem a capital rumo ao litoral e interior do estado até a quarta-feira. A estimativa é da Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Nas rodovias do entorno da cidade de São Paulo, o fluxo fica maior e a fiscalização também aumenta. Por isso, é importante que os motoristas se preparem para uma viagem tranquila neste feriado. E para reduzir o número de acidentes de trânsito e garantir a segurança viária, a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação nas estradas federais durante todo o período do feriado. Policiais rodoviários federais de todo o país vão intensificar a fiscalização ao longo das rodovias. O foco principal será o combate ao excesso de velocidade, às ultrapassagens proibidas e aos motoristas que insistem em dirigir após ingerir bebida alcoólica. A fiscalização será intensificada em trechos viários considerados críticos devido ao grande número de acidentes. Os agentes federais também atuam para coibir práticas de risco, como a não utilização do cinto de segurança, capacete aos motociclistas e dos dispositivos de retenção para crianças e o uso de aparelho de telefone móvel ao volante. Em nota, a PRF assegura que também vai reforçar as ações educativas e preventivas, aproveitando o aumento significativo do tráfego de veículos. Além disso, equipes especializadas atuarão no combate ao crime, como o combate ao tráfico de drogas e armas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os defeitos mecânicos são uma das principais causas de acidentes no trânsito. Entre 2011 e 2020, foram registrados 59.000 acidentes causados por falha mecânica. Por isso, fazer a manutenção preventiva e preditiva é indispensável para uma viagem tranquila e segura. Vamos ver agora a reportagem de Marcos Kenny. Feriado chegando e muita gente aproveita para viajar. Mas antes de pegar a estrada com a família e amigos, é preciso ter alguns cuidados para não ter dor de cabeça em um momento que é para ser de descanso. Por isso, uma revisão no seu veículo é indispensável momentos antes de viajar. Mas afinal, será que os brasileiros checam o carro? Olha, eu faço aquela revisão básica, né? A gente olha pneu, fluido de freio, filtros, essas coisas. Eu costumo fazer sim. Uma vez eu deixei de trocar filtro e eu fiquei na mão sim, porque o carro começou a dar problema lá no destino, lá na praia. Aí eu tive que procurar um mecânico que não é muito de confiança, chamar seguro. E sim, já me deixou na mão. É importante a gente ficar de olho nessas manutenções básicas aí, que a gente costuma pensar, não vai acontecer nada, mas acontece.
É necessário, né, para a viagem ser mais segura, né? Uma vez que eu fui fazer uma viagem, acabei ficando na mão porque não fiz essa revisãozinha segura. Então, sempre quando eu viajo, trago no mecânico, revisão de pneu, água, óleo, tem que ter essa manutençãozinha, né? E o que um especialista tem a dizer sobre o caso? Então, um feriado prolongado, como tem muito trânsito e o carro geralmente esquenta muito, ele tem que ficar atento muito à parte de água do carro, óleo de motor, a suspensão, que é uma coisa muito importante, tem que estar certinho, bandeja, freio, pastilha, entendeu? Porque se o carro quebra na estrada, o transtorno é bem pior, ele gasta mais, acaba com o feriado da pessoa, tem que pegar guincho, entendeu? Fazendo uma manutenção correta, olhando vários itens, aí ele tem uma viagem segura. Viagem finalizada. Será que é preciso fazer outra manutenção? Após manutenção é sempre importante porque quando você pega uma viagem longa, tudo, tem um desgaste do carro, o carro sofre um aquecimento. Então é sempre bom você manter o carro com a manutenção em dia, rigorosamente, tipo, de ano em ano você fazer uma revisão no carro, deixar tudo certinho para evitar gastos futuros. E o carro, como é um instrumento de trabalho, tem que ficar sempre em ordem, né? Sim, sempre que eu vou viajar, um mês antes eu pego o meu carro e faço uma revisão. Faço uma revisão completa do que precisa e, graças a Deus, por isso nunca fiquei na mão, não. Sempre concluí minhas viagens. Manutenção para a segurança sua, da sua família e dos outros também. E olha, hoje, oficialmente, começou a 5ª onda de calor em grande parte do país. Como vai ficar o tempo nesses próximos dias de feriado prolongado? A especialista em meteorologia da Tempo OK, Caroline Andrzejewski, traz as informações. Nos próximos dias, o calorão deve continuar. No Rio Grande do Sul, as temperaturas elas podem atingir ali os 38 graus ou até um pouco mais, enquanto que para a região de São Paulo e para o Rio de Janeiro, as noites devem ser bem abafadas e os dias de calor intenso. Então, na região metropolitana de São Paulo, a gente deve ter as temperaturas em torno dos 33 graus, enquanto que para o Rio de Janeiro isso fica ali um pouco mais elevado, na casa dos 35 graus. E claro, todo esse calor intenso que ocorre ao longo do dia acaba favorecendo a ocorrência de temporais de forma localizada, principalmente ali no final da tarde. Já para a região do Mato Grosso e norte do país, os acumulados são bem elevados e, inclusive, esse padrão se estende para a costa do Nordeste, então desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte e também ali desde o litoral sul da Bahia até a Paraíba. Então é importante ter atenção nessas regiões. E claro, em grande parte do Sudeste e do Nordeste a gente deve ter ainda o tempo estável e de temperaturas elevadas. Então é importante ter atenção com a hidratação também. E a gente encerra esta edição acompanhando agora o movimento na Raposo Tavares. Olha só, o trânsito fluindo muito bem ainda. A gente encerra a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha muito cuidado se for pegar a estrada, viu? Um ótimo final de semana. Até mais!